E aí galera, tudo bom? Vamos agora para a questão 69 do Enem 2016 aí da prova amarela, do primeiro dia. Vamos ver como é que ficou essa questão aí? O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. E aí ele dá o quadro aqui pra gente e pergunta o seguinte: com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a... E ele te dá as alternativas. Vamos ver como é que ficou isso daí? E aí, para começar, pessoal, a gente precisa perceber algumas coisas. Olha só, esse carrinho aqui, o que vai acontecer? Esse cara, ele já está com uma velocidade constante quando ele passa no sensor 1, tudo bem? E aí você vai perceber que no sensor 1, ele passou lá no instante t igual a 0, e depois de quanto tempo? Depois de 1 segundo, onde que ele foi parar? Foi parar no sensor 2. Ou seja, pessoal, esse cara, o M1, de cara a gente já tira que ele andou 15 metros em 1 segundo. Então qual que é a velocidade desse 1 no começo dessa situação aqui? A velocidade, se ele andou 15 metros em 1 segundo, a velocidade dele é 15 metros por segundo. Tudo bem? Ficou meio feio aqui esse 15. Tranquilo? 15 metros por segundo é a velocidade desse cara no começo. E aí o que acontece, pessoal? Esse cara ele vai andar mais 30 metros aqui, e aí a gente precisa perceber o seguinte: se ele andou 15 metros em 1 segundo, 30 metros, ele vai demorar quanto tempo para andar isso daqui? Ele vai demorar 2 segundos para andar isso daqui. Tudo bem? Isso é importante para a questão, Taif? É lógico que é importante para a questão, porque o gráfico, a tabela que ele te deu, te dá o tempo, o instante final aí dessa situação, beleza? É sempre o instante que o sensor está marcando. Então, no momento do choque, já se passaram 3 segundos que esse cara está andando aqui. Ele andou 45 metros. Tudo bem? Beleza, Taif. E aí ele fala que está rolando aqui um choque o quê? Um choque inelástico, certo? Só que esse choque inelástico, o que vai acontecer? Elas vão grudar, tudo bem? Elas vão se juntar. Então pensa o seguinte: toda vez que o choque é inelástico, e aí a gente só tem esse cara se mexendo, eu vou falar que a quantidade de movimento, já que a quantidade de movimento se conserva sempre, né? Vou falar que a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final, tudo bem? Quantidade de movimento no início é a massa desse carinha aqui, que é 150 gramas, né? Ou seja, 0,15 quilos, tudo bem? É a massa dele vezes a velocidade V1 que a gente acabou de descobrir, que é 15, beleza? Igual a quem? A massa total do conjunto, porque esses dois caras grudaram, então é 0,15 mais M2, vezes a velocidade desse conjunto depois do choque. Tudo bem? E aí a gente vai precisar perceber, ou precisar achar quem que é essa velocidade do conjunto. Então a gente vem para cá, olha só, pessoal. Essa velocidade do conjunto, eu não sei aqui quanto que é a princípio, mas assim que a gente olha na tabela, a gente percebe que do instante aqui 45 metros, da posição 45 metros até a posição 75 metros, ele andou 30 metros, tudo bem? E a gente percebe que ele fez isso em quanto tempo? Em 6 segundos, certo, pessoal? Exatamente, 6 segundos aqui. E aí, o que mais você tem que perceber? Que ele andou 15 metros em, olha na tabela aí, 3 segundos. Opa, andou 15 metros em 3 segundos, Taif. Então a gente tem como achar a velocidade desse cara. Exatamente, a velocidade desse cara é 5 metros por segundo. E aí a gente substitui aqui o VF por 5, beleza? E continua essa conta. Cancelei esse 15 aqui com esse 5 aqui, sobrou um 3 aqui nesse cara, 0,15 vezes 3, 0,45. E aí a gente percebe que passando esse 0,15 aqui, subtraindo, a gente fica com a massa de 0,3 kg ou 300 kg. Tudo bem, pessoal? Que é o que está na alternativa C aí da questão.
Bom, então uma questão legalzinha da FUVEST, né? Uma questão que cobrava quantidade de movimento, né? Um pouquinho dos conceitos de velocidade constante, movimento uniforme, né? Mas basicamente uma questão de quantidade de movimento. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Abraço!